ministério, sobre a Igreja Batista Atitude da Ilha, Deus, os líderes daquela igreja, os nossos irmãos que se reúnem naquele lugar. E é no nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Muito feliz mesmo em compartilhar a palavra de Deus, como Lucas falou, né? Nós somos ali da Igreja Ilha. Sou o Gabriel, casado com a Paulinha, né? Alguns já até conhecem. Sou pai das gêmeas Gabriela e Beatriz. Inclusive, ontem comemoramos 14 anos de casados, irmãos. É bênção, viu? E tá como um vinho novo, rapaz. Está cada dia melhor, né? Mas eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, uma palavra que, desde o início da minha conversão, eu me converti com 19 anos, irmãos, e desde então meu coração queima por Jesus. Eu lembro que minha conversão ela foi impactante, talvez meio à la Paulo, assim, né, de uma hora para outra. A gente sabe que Deus age de várias formas, tem gente que é um processo, mas que comigo foi uma noite especial, onde eu tive um encontro com Ele. E minha vida nunca mais foi a mesma, irmão. Desde então, meu coração queima, Deus tem nos usado, né, pela misericórdia e graça dEle. Graças a Deus foi um caminho, sabe, reto, um caminho de busca, de entrega, um caminho de realmente buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu lembro que no início da minha conversão, assim, os 3 primeiros dias, eu quis ficar dentro do quarto trancado. Eu não queria sair de lá. Na verdade, eu queria morrer. O meu desejo era me encontrar com Ele, porque eu falei assim, eu não entendo mais qual o sentido de eu estar vivo. Depois de tudo que eu experimentei nele, eu quero estar com Ele. Mas ali a gente sabe que a gente passa a caminhar, começa a amadurecer, vai crescendo espiritualmente, passa a entender algumas coisas. E a principal delas é que todos nós, depois que temos um encontro marcante com Ele, nós temos um chamado de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não tem sido diferente na minha vida. Os primeiros dias eu lembro que eu ia afoito, eu queria entrar dentro dos ônibus, pregava dentro dos ônibus, ia nos asilos, né? Além de pastor, eu também, além de ser um dos pastores ali da Igreja Ilha, eu também sou empresário, né, do ramo do surf, tenho uma loja de surf, e Deus também me usa ali naquele campo missionário, né? A gente sabe que não é fácil, mas ali Deus tem me dado tantas oportunidades, mas o que nós temos visto, irmãos, é aquilo que Jesus fala. Será que quando o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra? Eu pergunto para você nessa noite, como está a sua fé? O fato de você ter saído de casa e vindo até aqui hoje, você já deu um passo de fé. E nós precisamos, como cristãos, caminharmos por fé. Nós não caminhamos por vista. Nós somos chamados a um caminhar por fé. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Essa joia preciosa que tem se perdido. Aquilo que é mais precioso, que é a nossa fé. Porque sem ela, irmãos, nós seremos destruídos. E a minha intenção nessa noite é que você saia daqui com a sua fé fortalecida nele. Eu não sei qual foi o motivo que te fez sair de casa e vir aqui. Talvez a expectativa de um belo louvor que tocasse o seu coração. Talvez a expectativa de colocar o seu dinheiro aqui e receber algo em troca. Talvez a expectativa de ouvir um homem de Deus falar ao seu coração a palavra do Senhor. Mas nós só estamos aqui nessa noite por causa dele, para ele e para a glória dele. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele, não é sobre você. Talvez você veio buscando aqui, dentro de uma ótica errada, algo exclusivamente para você. Mas como cristãos, como conhecedores do Evangelho de Cristo, nós somos chamados a olhar para o lado, a amar o próximo como Deus nos ama, como Jesus se entregou e se entregou e nos amou, né, até o fim, se entregando ali na cruz. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus no livro
de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6. Vamos conversar um pouco sobre o que Pedro escreveu aqui, essa carta tão poderosa, tão encorajadora, para que você seja encorajado nessa noite. Meu desejo, meu sonho é que um dia possamos chegar ao ponto de lermos a palavra de Deus, simplesmente lê-la, e ela falar e nos tocar e nos levar ao arrependimento, ao choro, ao lamento. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é cortante, essa palavra nos toca, é a palavra do próprio Deus, é a carta de amor dele, que ele nos deu e muitas vezes não valorizamos. Eu lembro de que quando, na minha época, na época de namoro, não existia WhatsApp, era torpedo, né, na época. E ficava ansioso para ler aquele torpedo, aquela carta. Antes do torpedo existiam as cartas, que você lia ali com o maior desejo de ver aquela pessoa que você gostava, falando para você. E a Bíblia é a palavra de Deus que deve gerar em nosso coração esse desejo ardente de estar com Ele, de ouvir o que Ele tem a nos dizer, de ouvir aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele ama, aquilo que tem valor de eternidade. E a palavra de Deus, ela é isso, é essa joia preciosa. E a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 6, a partir do verso 6, vai dizer, 1 Pedro 1, 6. Desculpa, 1 Pedro 1,6. 1 Pedro 1,6, compartilhar de forma muito breve essa palavra que mexe com o meu coração, só de ler, meu coração pulsa. E Pedro vai dizer aqui, através da palavra de Deus, verso 6, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, fala de nós, irmãos, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Ele fala que a fé é mais valiosa do que o ouro refinado. Irmãos, quem escreve essa carta é o apóstolo Pedro. Pedro escreve essa carta aproximadamente 64 anos depois de Cristo, quando a igreja ali estava sob a ameaça de Nero, o império romano dominando, pegando os cristãos, matando os cristãos. Então ele escreve essa carta às igrejas da Ásia Menor, ali a Galácia, a Capadócia, e ela serve para nos encorajar hoje. Existia ali a expectativa de que o imperador, por causa de toda a destruição, do incêndio que tomou conta de Roma, que muitos historiadores dizem que foi ele mesmo que provocou esses incêndios, porque ele tinha vontade de reconstruir Roma, mas ele não tinha o apoio do parlamento. Então ele pega e, como a história diz, ele foi o possível causador desse incêndio, ele coloca a culpa nos cristãos. Então começa uma grande perseguição ali aos cristãos, porque estavam falando que eles eram os causadores de todo aquele incêndio. E Nero começa a perseguição perversa, cruel, ao ponto de colocar os cristãos em postes, passar piche, e eles serem usados como luzeiros para iluminar as estradas. E esses irmãos estavam sendo perseguidos por toda parte. E o apóstolo Pedro, em Roma, ele escreve essa carta aos irmãos da Ásia Menor, a atual Turquia hoje. E ele escreve isso, já os preparando.
Ele fala, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Mas em que nós devemos nos exultar? A palavra exultai, no grego, se chama... Esqueci a palavra em grego aqui, hein? Deixa eu usar ela para ficar bonita aqui, né? Agalomai. Agalomai, alegrai-vos, se alegrem, se regozijem. Mas se regozijar em quê? Diante das tribulações. Nós estamos numa campanha aqui, nós estamos num culto, que é o culto da resposta. É o culto do que não é o fim. Enquanto você tiver fé, irmão, não será o fim. Enquanto você tiver fé, não será o fim para você. Sabe por quê? Porque a vontade dele sobre você, ela vai prevalecer. E aquilo que ele escreveu ao seu respeito vai acontecer. Basta você estar diante dessa graça, diante desse senhorio, diante desse poder do Senhor sobre a sua vida, que te guie em todas as coisas. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é um Senhor bom, é um Senhor zeloso, é um Senhor amoroso, que cuida de você, que tem visto sua aflição, que tem visto suas lágrimas, tem visto suas lutas, suas dificuldades. E o que Ele mais quer é te abraçar. O que Ele mais quer é te olhar nos olhos e dizer, meu filho, eu te amo e eu estou com você. E Pedro começa a alertar os irmãos. E quem é Pedro para dizer tudo isso? Quem é Pedro para falar de fé? Pedro foi aquele que estava ali no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande rio, é um grande lago. Quem já esteve lá sabe. É uma pequena extensão de areia, algumas pedras. E ali, Pedro e seus amigos, seu irmão André, estavam pescando. E não pescaram nada a noite inteira. E aí na areia vem um tal Jesus e fala para eles, joga a rede do outro lado. E eles falam, Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, somos expert em pescaria. Mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E eles obedeceram, a fé está ligada à obediência. Fé é fé muitas vezes quando você não está vendo nada, quando você não está sentindo nada. Para ter fé que essa mesa está aqui, eu não preciso ter fé, por quê? Porque eu estou vendo ela. A fé é a prova daquilo que não se vê. A fé é a prova. Nós andamos por fé. E quando ele obedece a palavra de Jesus ali e lança as redes ali na beira do Mar da Galileia, nós sabemos, todos nós conhecemos a história da pesca maravilhosa. Irmãos, é uma historinha que nós estamos familiarizados. É uma historinha que nós estamos acostumados. Porém, para pensar. E Pedro, quando ele tem o seu olhar, quando o seu olhar se encontra com aquilo que ele estava vendo, quando o seu olhar se encontra com o olhar de compaixão e de poder de Jesus, ele cai no chão, se dobra diante dele e fala, quem és tu? Afaste de mim, que eu sou pecador. Ele viu o maior milagre ali, o primeiro milagre da vida dele. E Pedro continuou a sua caminhada com Cristo. Ele viu tantos outros milagres. Ele esteve ali no Getsêmani. Ele negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou quando ele foi advertido sobre isso. Ele ali, quando Jesus foi preso, quando ele tenta defender Jesus de alguma forma, achando que poderia fazer alguma coisa, ele corta a orelha do soldado Malco. E Jesus fala, calma, o que você está fazendo? A nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades. Eu não poderia clamar ao meu Pai e pedir uma milícia de anjos aqui para poder me defender? Não precisa fazer isso. E Pedro ali com seus próprios olhos, ele vê Jesus tocando a orelha do soldado Malco, e essa orelha sendo totalmente restaurada. Pedro viu tantos outros milagres. Ele viu Jesus ressurreto. Ele viu as mãos com os cravos nas mãos. Ele viu
Lázaro ressuscitar, irmãos. Ele estava ali quando abriram o sepulcro, que Jesus falou, vem para fora, Lázaro. Pedro, ele vê com os seus próprios olhos aquele que já estava morto há 4 dias, que já cheirava mal, aquele que o corpo já, o sangue já tinha coagulado, já estava ali no estado já estava esverdeado, inchado, fedendo. E ele vê aquele homem naqueles panos. Jesus manda tirar os panos que estavam ao redor de Lázaro. Esse Pedro que viu tantas coisas, que viu Jesus ali no mar, novamente na mesma areia, aonde ele foi chamado para ser um dos discípulos, um dos apóstolos. Ele viu Jesus ressurreto. Ali, depois, uns 40 dias ainda Jesus passou, ele viu Jesus naquela areia. Ele estava pescando novamente, e quando os discípulos falaram, é o mestre ressurreto, ele se joga no mar, ele tira a capa e vai desesperadamente encontrar com ele. E ali Jesus rasga o coração de Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. E pela 3ª vez, Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? E ali ele se entristeceu. Jesus mostrou para ele, sabe o quê? Que sem ele, nada ele pode fazer. Porque quando ele disse que estava disposto a morrer por Cristo, Jesus falou assim, você vai me negar? Ele falou assim, não nego. Todos podem te abandonar, mas eu não te abandono. Ele lembrou das palavras do Mestre. E ele viu Jesus sendo elevado aos céus, visto pelos anjos. E os anjos disseram, por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E Pedro, na sua segunda carta, ele fala sobre isso. Muitos têm zombado, falando que essa volta de Jesus não vai mais acontecer. E ele fala assim, vocês não sabem que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele continuava crendo e por isso ele queria fortalecer esses irmãos a ter uma fé valiosa, a permanecer firmes. Irmãos, nós somos daqueles que creem. Nós não vimos, mas nós cremos. Mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Esses somos nós. Eu e você, que nos encontramos nessa noite, nesse culto, aonde a presença de Deus se faz manifesta. E Ele fala para você se regozijar nisso, de que você tem uma esperança viva, numa ressurreição com Ele, que você estará com Ele mesmo que as tribulações venham, mesmo que você esteja na fila para ser colocado numa tocha humana, para ser morto por Nero. Você precisa ter uma esperança viva que está além dessa vida. De você estar com Ele, sabe onde? Num lugar onde há a presença dEle. Aonde você é pleno, independente se você é casado, independente se você ainda não arrumou um marido, uma esposa, independente se você não é rico financeiramente, independente se você tem um problema grave de saúde, Ele te chama a você ser pleno nele. É nele que você tem que estar totalmente satisfeito, meu irmão. Não existe cristianismo sem prazer nele. Se você não o ama, se você não tem prazer nele, você precisa rever a sua caminhada de fé. Porque não se engane em achar que num piscar de olhos, quando você fechar os seus olhos para essa terra, tudo vai mudar. Agora eu amo o Senhor, agora eu desejo Ele, agora eu quero estar na presença dEle. Se isso não acontece aqui, mas Ele é aquele que derramou do seu Espírito sobre toda a carne, para que esse Espírito, que é o encorajador, que é aquele que nos consola, derramasse fé sobre o seu coração, para que você o buscasse de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E é isso que Ele quer fazer hoje.
Ele quer acrescentar fé sobre você. Talvez você chegou aqui com sua fé assim, ó, pequenininha. Talvez você chegou aqui desacreditado, sabe por quê? Porque por se multiplicar a iniquidade, Jesus falou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Quase todos. Nós não somos todos, amém? Quase todos. O que nós temos visto hoje, irmãos, é uma igreja morna. E a igreja morna é aquela igreja que Jesus fala ali em Apocalipse, que é uma igreja que ele está a ponto de vomitar, porque ela não é fria nem quente. O morno, ele não é frio nem quente. O morno, ele não é incrédulo, mas ele também não é um cristão fervoroso. O morno não é um infiel, mas ele também não é fiel. O lugar de mornidão é um lugar confortável. O banho gelado, ele dói às vezes. O banho quente, ele te queima. O gelo te queima, o fogo te queima. O quente te queima. O morno, sabe o que ele faz? Ele te coloca numa zona de conforto. E essa zona de conforto a gente não quer sair. A gente não quer sair. Irmãos, um dia nós estaremos diante dele. Quando olharemos nos olhos dele, se olhar como chamas de fogo, para receber o abraço dele. Irmãos, a vida ela não faz sentido se você não a viver para a glória de Deus. Tudo vai ser correr atrás do vento. Você pode estar correndo de um lado para o outro, os seus desejos, a vontade de Deus para a sua vida. Quando a vontade dele já está aqui revelada, é você viver uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida que o agrade, uma vida que o glorifique. Não é sobre você, é sobre ele. Essa é a verdade do Evangelho. Irmãos, existem muitas outras palavras que poderíamos dar para inflar o seu ego. Mas Jesus, quando nós olhamos para as Escrituras, ele fala que sem arrependimento, sem convicção de pecado, não há remissão de pecados. Não há vida. E ele fala, exulte nisso, que independente da tristeza, a sua tristeza pode durar uma noite. O desespero pode estar batendo a porta. Aqui temos várias histórias. E não temos como comparar uma com a outra. Muitas vezes eu fiz visita ao asilo, foi uma das maiores experiências que eu tive. Cura, sinais, demônios, tudo que vocês imaginarem. Muitas vezes eu chegava ali achando assim, minha história está estou passando tantos problemas, tive que vender o apartamento para pagar dívida, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, problema de saúde. E quando eu chegava ali, irmãos, e via aquelas pessoas já chegando no final de suas vidas, sem nenhuma expectativa, sonhos frustrados, sonhos enterrados, e você ouvia deles assim, só lamento, só lamúria, só arrependimento. Sabe por quê? Porque viver uma vida sem sentido algum. Viver uma vida sem sentido algum. E desde que eu me converti, eu falei assim, eu não quero viver sem sentido. Eu quero me entregar todos os dias. Eu prego aqui hoje como se fosse a última pregação da minha vida. Por isso eu não tenho medo de falar a verdade, porque se Jesus voltasse aqui hoje, ou amanhã, hoje à noite para você, você ouviu, esse é o Evangelho de Cristo. Promessas nesse mundo, irmãos. Muitas vezes quem dá é o inimigo de nossas almas, porque sabe que quanto mais talvez ele nos dê, mais nos afastamos de Deus, mais a tribulação, a angústia muitas vezes nos aproxima de Deus. É triste dizer isso, porque ninguém quer sofrer. Eu não quero, irmão, passar por dificuldade. Eu não quero passar por problemas. Eu não quero buscar o Senhor como meu último recurso. Eu quero buscá-lo como meu primeiro recurso. E ele fala isso. Irmãos, ele vai andando, ele fala, e aí, no texto ele vai dizer, exultem nisso.
no que nós deveríamos nos alegrar, na ressurreição, na vida com Ele. Né? Nós vemos os apóstolos alegres ali, porque quando o Sinédrio, né, começa a maltratá-los, eles se alegram por serem perseguidos por amor a Cristo. Existia uma alegria, né? E John Piper, um cristão, ele diz que o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão é mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Billy Graham vai dizer: o sofrimento faz parte da condição humana. Ninguém aqui é isento, irmão. E vem para todos. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Irmãos, existe uma chave que se chama relacionamento com Deus. Quando você acessa esse lugar, você vira essa chave, você passa a experimentar algo incompreensível. Porque muitas vezes as nossas palavras parecem loucura ao mundo. Sofrimento, dor. Eu quero saber de bênção, eu quero saber de vitória. A sua maior vitória está na cruz. É na cruz que você alcança a verdadeira alegria. É na cruz que você alcança uma paz que excede a todo entendimento, que não tem a ver com as circunstâncias à sua volta. Todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas daquilo que fizemos com tudo aquilo que Ele nos deu. Tem uma frase que fala: um estômago com fome, uma carteira vazia e um coração partido te ensinam as melhores lições da vida. E aí você fala, igual Pedro: Senhor, e nós? Que largamos tudo para te seguir, porque alguns o abandonaram. Mas e nós que largamos tudo para te seguir? O que vai ser de nós? Ele falou assim: eu lhes garanto que vocês vão receber a vida eterna e nesse mundo 100 vezes mais. Irmãos, não tem vida melhor do que você viver segundo o nosso Mestre Jesus Cristo. Você foi chamado para ser igual a Ele. Você foi chamado para trilhar esse caminho de santidade, de se parecer com Ele, de estar próximo. O Evangelho é sobre relacionamento com Deus. Não é sobre você vir na igreja. Não é sobre você assistir vídeos de YouTube. Irmãos, a palavra de Deus, quando Jesus ele prega o sermão da montanha, ele finaliza o sermão falando assim, ó: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticas, será como um homem prudente. Ele está falando ali sobre uma casa. Essa casa é a sua vida. Quando o juízo chegar, essa casa vai ser destruída ou ela vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque ele disse: muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós fizemos grandes coisas, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome curamos. E ele fala assim: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Sabe o que é eu não te conheço? Eu não tenho relacionamento com você. Ei, talvez você veja aqui essa noite atrás de algo e Deus quer te dizer uma coisa: Ele quer ter relacionamento pessoal com você. Não existe vida com Deus fora disso. Não existe. Você pode ir para a igreja todos os dias. Você pode subir o monte todos os dias. Mas como é que está você no secreto com Deus? Sabe por quê? Porque é no secreto que a sua fé vai ser fortalecida. É no secreto que você vai viver experiências poderosas com Ele. É você e Ele. Verso 7, olha aí na sua Bíblia. Assim fique comprovado que a fé que você tem, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Irmãos, a fé é mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, o fogo queima, o fogo arde, purifica, queima as impurezas. Ela é genuína, ela resultará em louvor, glória e honra. A fé, ela vale mais do que ouro refinado.
a sua fé glorifica a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, como cristãos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Muitas vezes estamos murmurando porque não enxergamos aquilo que está à nossa frente. Irmãos, passos de fé agradam o coração de Deus. Existem coisas que você precisa romper na sua vida. Passos de fé, às vezes no ministério. Passos de fé em trabalhos missionários. Passos de fé em algo que você precisa fazer no seu trabalho, intencional para o reino de Deus. Você precisa se lançar. Estar num púlpito desse pregando não é fácil, irmãos. É um passo de fé. Ministrar louvor aqui, ele está se dedicando, está se entregando. São pessoas que estão servindo, estão abrindo mão do seu tempo para servir a você, para abençoar a sua vida, para que juntos possamos crescer espiritualmente e nos fortalecer um na vida do outro. Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é graça de Deus mediante a fé. Que tal começarmos a dar passos de fé? Passos de fé. Eu sinto o Espírito Santo dizer: meu Deus, quebre toda incredulidade, Pai. Toda incredulidade. Que corações se abram nessa noite, Deus. Quebre todo ceticismo, toda religiosidade, Pai. Deus quer acalmar o seu coração. Deus quer tirar toda agitação do seu coração. Todo pensamento perturbador, toda ansiedade. Você não consegue concentrar, você não consegue orar, você não consegue buscar. Mas Ele está diante de você, ouvindo o seu clamor. Deus procura verdadeiros corações. Corações verdadeiros, de verdadeiros adoradores. Corações puros. Ele não procura as mais inteligentes. Ele só procura corações. Deus, Ele não parou de fazer os seus feitos. Ele só precisa encontrar corações. Qual o resultado dessa fé? Qual o resultado dessa fé? Louvor, glória. É uma fé que glorifica o Senhor, que honra o nome do Senhor. Irmãos, eu fico muitas vezes me colocando na posição desses irmãos que viveram no passado. Eu fico pensando, será que eu teria coragem de me entregar totalmente à própria morte? Que tipo de fé que eu tenho? Você realmente acredita que estará com Ele um dia? Verso 8. Isso aqui fala muito ao meu coração. E o desejo do meu coração é que fale a você. Verso 8 ele vai dizer: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Mesmo não vendo. Alguém já viu Jesus aqui? Mas um dia nós veremos como Ele é. Um dia estaremos diante dEle. Como vai ser? Não sei. Se vamos ficar em pé, como aquela música do Cris Duran. Será que nos seus braços eu vou me lançar? Será que de joelhos eu vou me dobrar? Não sei. Mas, irmãos, eu fico pensando que deve ser uma carga de amor tão grande, de plenitude. É essa a nossa esperança. Porque será um lugar onde não haverá mais dor. Não haverá mais choro nem sofrimento. Não haverá mais morte. Nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Irmão, se não for isso, eu fico pensando
na minha caminhada cristã. Desde a minha conversão, eu sempre busquei muito. Eu sempre quis viver intensamente, andar em lugares altos, andar por fé, ver os milagres do Senhor. E muitas vezes Ele me mostrou coisas preciosas. E nessa caminhada, teve um dia que eu estava sentado nessa cadeira, numa cadeira como essa, de uma igreja. E ali eu me guardando, me converti com 19 anos, na flor da idade. Me guardando, eu queria só encontrar minha esposa. Fui encontrar com 25 anos, buscando ao Senhor, porque um versículo martelava a minha cabeça. Buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu buscava o Senhor. E Deus me deu uma esposa maravilhosa, uma missionária, uma mulher de Deus. Mas um dia na minha caminhada, nesses 20 anos de caminhada, teve um dia que eu estava sentado numa cadeira como essa. Eu pensei assim: Senhor, dá mais não. Quero mais não. Vou desistir. Vou viver o mundo. Irmãos, naquele momento, me bateu um desespero avassalador. Eu comecei a chorar copiosamente, porque eu fiquei pensando o que seria da minha vida sem Ele. A minha vida naquele momento, diante daqueles pensamentos, ela não encontrava propósito algum. Eu falei: se eu não viver para Ele, para quem eu vou viver? Para quem eu vou viver? Mesmo não tendo visto, somos nós, irmãos. Bem-aventurado é você, alegre é você, que não viu e creu. Nós somos esses que nós andamos por fé, não andamos por vista. E Pedro vai dizer isso. Mesmo vocês não o vendo, vocês não o viram, mas vocês estão crendo. Vocês creem nele. Isso é bênção de Deus, irmãos. É isso que Deus deseja para a sua vida. Esse caminhar por fé. Mesmo não vendo, vocês se acreditam. Vocês estão aqui me buscando. Vocês estão buscando a minha palavra. E o mundo não tem sido fácil. Temos visto todos os dias, irmãos, está cada vez pior. Se apegue com firmeza a esse tesouro, a essa preciosidade, como diz Pedro aqui, mais preciosa do que o ouro, mais precioso do que o ouro refinado pelo fogo, pois vocês estão alcançando a fé, vocês estão alcançando ao alvo da sua fé. Qual é o alvo da sua fé? Irmãos, orei pela sua vida. E Deus está dizendo para você assim, entra para o teu quarto em secreto, busque a minha presença, se encha da minha presença. Sabe por quê? Porque você vai precisar de fé para vencer o dia mau, para vencer tudo que está vindo por aí, todas essas pautas do mundo, todas essas pautas progressivas, todas essas ideologias. Você precisa se apegar à sua fé, porque a sua fé ela vai ser provada. Ela vai ser provada. E Jesus diz: quando o Filho do Homem vier na terra para nos buscar, será que Ele vai encontrar fé? Irmãos, o que nós temos visto hoje é um ceticismo enorme. Mas se apegue, busque, entre no teu quarto em secreto, se encha. Sabe por quê? Porque a fé vem através de um relacionamento pessoal com Ele. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, quanto mais você pratica, o seu coração vai se enchendo de fé. Talvez você chegou aqui com sua fé totalmente abalada. Talvez você chegou aqui incrédulo. E Deus está falando que Ele quer você. Que Ele quer um relacionamento de intimidade com você. Sabe por quê? Porque Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Para que você seja cheio do Espírito Santo, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque Ele quer usar a sua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Estamos agora, irmãos, vivendo o tempo do fim, e existe um caráter do fim, e é esse caráter que Deus quer dos seus filhos. Amém?
Vamos orar? Você que sente que sua fé está abalada, que precisa de um renovo de Deus. Eu não sei, Lucas, se tem costume, tá? Mas você que tem um desejo, você quer ser fortalecido na sua fé. Talvez você busque o Senhor e não tenha tido alguns êxitos. Talvez você fale assim, mas eu não sinto a presença dEle. Mas se você está o buscando, saiba que você está alegrando o coração dEle, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada. Ele está olhando para você no secreto do seu quarto. E Ele é aquele que sonda os corações. Ele é aquele que penetra no mais íntimo do nosso ser e sabe todas as intenções que estão aqui. E Ele vê, e é aquele que entra no quarto em secreto e o busca, Ele o recompensará publicamente. Talvez você está precisando de um renovo sobre a sua fé, um renovo sobre a sua vida, um enchimento do Espírito. Irmãos, vamos viver para a glória de Deus. Não temos mais nada a perder. Não temos mais nada a perder. Conheço muitas pessoas que caminharam comigo, que enfiaram a cara no trabalho hoje, estão aí cheios do dinheiro, beleza, isso é bênção. Mas casaram por interesses, hoje estão frustrados, mulheres frustradas, porque casaram com homens que tinham uma boa carreira, mas hoje estão frustradas, sabe por quê? Porque tem dinheiro, tem tudo, mas não tem um homem de Deus dentro de casa. Não consegue viver aquilo que realmente deseja, o chamado de Deus. O tempo está passando. Estamos correndo contra o tempo. Ele virá, sabe por quê? Porque Ele prometeu. Ele falou assim, eu vou, mas eu volto para vos buscar. Eu vou preparar lugar e voltarei para vocês e os levarei comigo. Irmãos, que Deus traga essa revelação sobre nós. Que Deus traga essa revelação sobre nós. De que tudo isso é real, que tudo isso não é historinha. E que enche o seu coração de fé. Para que você comece a andar por fé. Para que você comece a andar segundo a ordem, a voz do Espírito Santo. Em sinais, em maravilhas, em milagres. Porque Ele não mudou. Você que quer um renovo de Deus sobre sua vida, sobre a sua fé, fique de pé no seu lugar, vamos orar, vamos encher esse lugar de adoração, de oração. Você que quer mais dEle, você que diz, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, enche meu coração de fé, eu desejo mais, eu quero me encontrar contigo, eu quero desfrutar desse relacionamento pessoal com o Espírito da verdade, aquele que tem ciúmes de nós, quando nós o trocamos pelas coisas do mundo, ele chora, ele clama, ele tem ciúmes de você, toda vez que você decide ficar horas no entretenimento, nas redes sociais, quando ele está do teu lado, esperando que você olhe para ele, e que você desfrute da presença dele. Clama a ele, olhe para ele, é você e ele nessa noite, seja renovado na sua fé, clame por fé, clame por Ele, por mais do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para te ajudar nesse momento. Ele é aquele que nos encoraja, é aquele que nos ajuda. Comece a falar com Ele, é você e Ele. O olhar do Senhor passa sobre todos os lugares. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, procurando corações totalmente entregues, para que Ele possa demonstrar o poder dEle, a glória dEle. Será que Deus pode encontrar corações nessa noite? Peça o Espírito Santo para sondar o seu coração, para que se há algum caminho mau, você se arrependa e desfrute dessa vida, essa vida de santidade da presença de Deus. Deus, Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que esteve com Moisés, o Deus que esteve com Davi, o Deus criador de todas as coisas,
Pai, olhamos para o Senhor nessa noite. Nós estamos aqui por fé, Pai. Nós não te vemos, mas nós cremos. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, esses somos nós, ó Pai. Passamos uma vida falando contigo sem te ver, mas chegará o grande dia, onde olharemos em teus olhos, Pai. Que possamos ansiar por esse dia, e até esse dia chegar, possamos viver para a tua glória. Pai, enche cada vida aqui nessa noite que se colocou de pé, que deseja mais do Senhor. Derrame, Pai, do teu Espírito, mais do Senhor, mais da vida de Cristo sobre nós. Possamos andar em novidade de vida, que possamos andar em lugares altos, que possamos andar em lugares de ousadia, aonde a nossa fé vai ser colocada em prática, através das nossas ações. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é real, Deus. Amamos o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva. Obrigado por tudo que o Senhor fala conosco. Queremos nos alegrar completamente no Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Que cada coração aqui seja como um terreno fértil. Que no dia de amanhã e depois da manhã não possamos ficar recorrendo cada vez a coisas novas, mas voltar à simplicidade do Evangelho, de uma vida contigo, e termos a nossa fé fortalecida, Pai. Não temos para onde ir, Senhor, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Obrigado, Jesus. Amém.